Bem-vindo ao podcast Papo de Quem Faz, o podcast feito para quem vive o desafio de empreender na prática. Se você está construindo o seu caminho, esse podcast é para você. Fique agora com o nosso primeiro episódio. Hoje eu tenho a alegria de receber um convidado mais que especial, Cristiano Moreira. Cristiano é um cara que carrega na bagagem mais de 30 anos de estrada, impactando a vida de mais de 50 mil pessoas com treinamentos e palestras. Ele é fundador da Dynamis Treinamentos, formado em administração e gestão de pessoas, especialista em análise comportamental, treinador certificado em PNL e neurociência. Hoje a gente vai trocar uma ideia profunda sobre vida, família, empreendedorismo e negócios, com base nas 7 riquezas da vida: fé, relacionamentos, saúde e energia, crescimento pessoal, propósito, missão e dinheiro, como o fruto, a medalha no final de uma maratona. Cristiano, que honra ter você aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. A honra é toda minha, Hélio. Muito obrigado aí pelo convite. E estou feliz da gente estar aqui. Vamos bater esse papo. Estou interessadíssimo da gente conversar sobre essas 7 riquezas aí. Que bom. Que bom. Feliz. Obrigado por ter vindo. Obrigado por esse bate-papo. Vamos começar com algumas perguntas, falando um pouco de fé. Como você enxerga o papel da fé, seja em Deus, em si mesmo ou na vida, no processo de mudança comportamental? Então, também cumprimentando o pessoal que está nos assistindo, né? A fé é uma das coisas que faz parte, assim, muito da minha história. Foi em 95, mais ou menos, que eu dei um start de voltar a frequentar a igreja católica, né? Então, quando menino eu frequentava muito, até pedi para meus pais me levar, meus pais não são tão religiosos assim da igreja católica. E depois ali daquela fase adolescente, que você dá aquela afastada depois da primeira comunhão, né, para viver a vida de adolescente rebelde ali, lá pelos 18 anos eu me deu um estalo para voltar. E aí desde que eu voltei, eu comecei uma maratona de fé muito forte, porque eu fui entrando cada vez mais dentro ali do mundo da evangelização. Então, assim, hoje faz 30 anos... Você já anos... comentou comigo em alguns bate-papos nossos que você é um estudioso da Bíblia, né? Sim, eu já li a Bíblia inteira, né? Li de estudar, assim, 11 vezes. E, né, já fiz teologia também. Gosto muito do assunto, filosofo bastante. Quando a gente tem umas resenhas assim, um dos assuntos é a fé, a religião. É muito importante para mim. Agora, dentro, assim, do meu trabalho hoje, eu uso a fé de uma maneira de tornar as pessoas melhores, seres humanos melhores, entendeu? Então, a gente trabalha com a PNL, trabalha com autoconhecimento, e mesmo que a gente não tenha, a gente tem aí uma bagagem religiosa, mas mesmo que a gente não tenha uma linguagem religiosa aí nesses assuntos, a gente tem o mesmo objetivo. Então, a fé, para mim, é muito importante, que ela me move em todos os sentidos, e vida pessoal principalmente, né? Gente sem fé, a gente não nem levanta da cama, né? Pois é, sobre isso aí. Precisa realmente ter fé sempre, né? Pois é. Em seus treinamentos, você percebe que a fé influencia diretamente na performance, nas decisões das pessoas? Então, a fé influencia bastante, da minha performance, pelo menos. Eu acredito bastante em Deus. Eu oro todos os dias, eu rezo todos os dias, né? E todos os dias de manhã eu faço as minhas orações tradicionais. E isso é o que me move, assim, pessoalmente, saber que tem alguém que cuida da gente, né? Os judeus e também o Papa, né? Tem um chapeuzinho, né? E aquele chapeuzinho chama kippá. Kippá quer dizer Deus cuida de você. Então é como se tivesse a mão de Deus sobre você o dia todo, cuidando de você. Para mim é uma das fontes ali de empoderamento, sabe? De proteção, de força, de saber alguém cuida de mim, alguém me ampara, alguém está por mim. E mesmo que as coisas deem errado, né? Esse erro não passa despercebido aos olhos de quem a gente acredita aí na fé, né? Sim.
Eu costumo falar que tudo que dá certo na vida foi tirado da Bíblia, né? Tudo que dá certo na vida. É, a Bíblia é aquele manual, né, das relações humanas, né? A Bíblia tem tudo, psicologia, geografia, história, matemática, tem de tudo na Bíblia, né? E tem até uma história que o cara tava lá pregando, falando da Bíblia lá, não sei o que, aí tem uma hora que ele fala assim, porque na Bíblia está escrito, faça da tua parte que eu te ajudarei. Aí o cara que era entendido na Bíblia falou assim, "Pô, não tem isso na Bíblia, não. A pau pouco é boa. Pode pôr, pau pouco ia ser bom." Mas a Bíblia tem de tudo, cara. A Bíblia vamos dizer assim, é um manual do ser humano. Eu É, interpreto bem assim. sem fé e sem a gente ter realmente os princípios ali milenares escritos na Bíblia, né? A gente não consegue evoluir, não consegue crescer, não consegue ter força realmente para poder fazer tudo que a gente tem vontade de fazer, né? Verdade, verdade. Ô, Cristiano, vamos falando agora aqui um pouquinho sobre relacionamentos, Ixi. mas não digo só em Sair relacionamento do nota 10 para outra amoroso. nota. Relacionamento, eu falo, a gente precisa o tempo todo de se relacionar e de Hum, conexão com as pessoas, com o ser humano, em todas as áreas da vida, família, amigo, eh, nos negócios, em tudo a gente precisa de estar realmente se relacionando, uhum, se conectando, eh, tentando sempre evoluir até na forma de se comunicar, com a linguagem cada vez melhor, para que você é, consiga realmente passar a informação que você realmente está tentando falar, né? certo. E então a pergunta é sobre relacionamento. Como o autoconhecimento via PNL, Eneagrama e análise comportamental pode melhorar os relacionamentos interpessoais? Eu costumo falar assim que se você vai ensinar latim para João, saiba mais de João do que de latim. Ou seja, entender de gente vamos dizer assim, é a ferramenta principal para todos os negócios, todos os relacionamentos, entendeu? Porque a gente está lidando diretamente com pessoas e quando a gente está falando da gente, né, e do outro, né, a gente é moldado pelas nossas relações. Desde criancinha, desde quando a gente tá aí nesse mundo aí crescendo e sobrevivendo, a gente está sendo comparado com o outro. Ah, você é a cara do seu tio. A gente cresceu ouvindo Sim, essas sim. coisas. A gente é forjado o tempo todo pelas pessoas que a gente se relacionou desde os primeiros anos de vida ali. Então, Exatamente. hoje se fala muito em ambiência, em um ambiente que você frequenta, e o ambiente e as pessoas que se relacionam realmente fazem total diferença na vida do ser humano, né? Então, Então, relacionamento, sem relacionamento, você não consegue nada no mundo, né? exatamente. E tem uma máxima aí né, um axioma que a turma usa muito, né? Que é a gente é a medida das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Sim, Entendeu? Então a gente é moldado pelos nossos relacionamentos. A qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos relacionamentos. sim, sim. Se você se relaciona bem e se relaciona bem com um determinado tipos de pessoa, é essa que vai ser a qualidade da sua vida. Sim, sim. Eu falo, às vezes eu falo isso com alguns amigos, as pessoas até me interpretam às vezes um pouco mal. Pô, mas eu falo que Deus faz o filtro, Deus faz realmente ele coloca pessoas melhores na sua vida para que você possa evoluir e tira Uhum. pessoas que realmente não fazem mais sentido na vida. É, E isso realmente é o ambiente. Pessoas que não têm os mesmos princípios, os mesmos pensamentos, os ideais que você tem, não tem como, você não vai conseguir se relacionar. E, e relacionamento, tudo você precisa de relacionamento. é. Tudo. Eu costumo falar que relacionamento vale mais do que dinheiro. Relacionamento vale mais que dinheiro. Aliás, Você bem conectado, você bem relacionado com as pessoas certas, você conquista tudo que você quer nesse mundo. exatamente. Aliás, E relacionamento usando sempre
da nossa primeira etapa lá, que é a fé, É a né? fé, isso, Acreditar em é. Deus. Então, a fé gera comunidade, né. Agora a gente está falando de fé, logo a gente lembra também de igreja, mas não necessariamente uma religião ou outra, mas a fé gera comunidade. Então, assim, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando também aí com essa base aí da fé, né. E relacionamento, você estava falando aí algumas coisas, eu estava recordando e tudo quando você estava falando, aí não sei o que você falou agora eh eh sobre comunicação e tudo, e aí eu perdi A o forma da linguagem que você fala, como você se é, comunica, para que é, as pessoas consigam realmente entender o que você. Porque hoje a grande dificuldade é a interpretação, né? Que às vezes a pessoa, se você não soubesse comunicar bem, com uma linguagem correta, no ambiente que você está ali, é isso você mesmo. provavelmente não vai conseguir resolver o que você está tentando resolver. É isso aí. Eu estava em São Paulo agora, esses dias para trás, fiquei 10 dias lá em São Paulo. E aí eu estava dando treinamento de vendas. E aí, exatamente, eu lembrei agora o ponto que você estava falando, né? Assim, mais importante que dinheiro são os relacionamentos. Esse é o ponto que você Sim. estava falando, e na hora que a gente falou de fé, eu acabei desviando aqui o ponto. Mas a questão, assim, eu falava lá no treinamento de vendas que a gente precisa trabalhar os nossos relacionamentos. Mais importante que fechar uma venda é abrir um relacionamento. Porque Sim. o relacionamento pode gerar N vendas. Abrir uma nova conexão, abriu ali, fazer uma nova Exatamente. ponte, né? Exatamente. Então, quando a gente está aí, trabalhando os relacionamentos, a gente está trabalhando indiretamente uma série de mudanças na nossa vida sem a gente perceber. E aquela coisa, igual você falou, assim, não é questão de discriminar, mas quando você muda um pouco a sua postura, muda sua qualidade de vida, automaticamente algumas pessoas vão parar de se interessar em você e outras vão começar a se interessar. Então, você Sim, vai sim. mudar, vamos dizer assim, o leque de Sim, não tem jeito, relacionamentos, o ambiente é ele vai automático. selecionar, ele vai É, expulsar quem não faz parte mais ali é, do seu jogo e vai colocar pessoas, eh, exatamente. de acordo com o que você está buscando, o que você É, está realmente ali plantando, né. você não é o cara mais que reclama das coisas, aí você sai do grupo dos reclamões, Sim. entendeu? Tem Pô, uma você passagem na Bíblia que fala isso eu não me recordo, mas é para. tipo, me diga com quem tu andas que eu Não, direi não, quem não, tu é. falando para algum discípulo lá sair da cidade, sair de onde ele está e ir para tal cidade, se largar tudo para trás. Aham. É, tem muito dessas. O Jesus, ele usava muito dessas duas coisas. Uma era de tirar as pessoas, às vezes, da multidão e tratar aquela pessoa, e depois de mandá-la de volta para que ela fosse tipo um fermento na massa, né? Ou seja, que ela transformasse aquele grupo de Aquele pessoas com o jeito ambiente ali. novo dela. Sim, Então, assim, às vezes a gente precisa se retirar para depois voltar, sim. entendeu? Não é questão de discriminar, é questão de mudança. Pessoas Quando fazerem você sai do mudanças. ambiente que você está confortável, você acaba sofrendo uma pressão, né. Aham. Se você sai da cidade que você já está habituado, você já tem relacionamento, você já tem ali, toda uma infraestrutura, e você muda para outro lugar, você sai do lugar e chega num lugar novo que você não conhece ninguém, e realmente ali você vai ter que dedicar muito mais energia, muito mais esforço para que você consiga, fazer o que você quiser fazer. É. Então, a mudança de ambiente faz isso, né. É um desafio, é um Sim, desafio. Tipo, eu estava lá em São Paulo e no Rio de Janeiro também, quando eu vou, assim, os estilos das pessoas são diferentes, mas você sempre carrega o teu jeito de ser, né. sim, É sim. igual o cara que chegou numa cidade ali, tinha um velhinho na porta e perguntou: "Como é que é o pessoal dessa cidade?" Ele falou assim: "Como é que era o pessoal da cidade onde você veio?" Aí o o cara falou assim: "Ah, o pessoal reclamão, rabugento." Eu falei: "Aqui é a mesma A coisa." mesma Aí coisa. passou um outro cara e falou assim: "Como é que é o pessoal dessa cidade?" Ele falou: "Como é que de onde você veio?" Eu falei: "Não, o pessoal lá é legal, tranquilo, gente boa." Aqui é a mesma coisa. Então é muito também do jeito que a gente se comporta, a gente vai O ter que o você vai reflexo disso nas plantar, o que você vai relações. receber, o que você vai colher, né. Exatamente. Ô Cristiano, falando em relacionamento ainda, uma pergunta mais voltada para o sua área de atuação, né. O que mais prejudica os relacionamentos dentro de empresas e famílias hoje, na sua visão? Uhum. É a comunicação. A comunicação é o grande desafio do ser humano, né. O ser humano,
o diferencial nosso é nos comunicarmos, mas ao mesmo tempo o grande desafio é nos comunicarmos também, né? Então, assim, os entendimentos, todo o problema é um problema de entendimento, de percepção, entendeu? É tudo sobre, assim, a pessoa percebe de um jeito, o outro percebe de um jeito e não consegue um se comunicar com o outro, o que está na cabeça ali. Então, a gente trabalha com isso, a gente trabalha em melhorar a comunicação assertiva, empática, cada vez mais ali dentro das organizações, porque esse que é o grande desafio, a comunicação entre as pessoas, né? As pessoas não são o problema é sempre o entendimento que elas têm umas com as outras. A comunicação realmente, ela abre portas, mas ela também fecha muitas Fecha portas. Se exatamente. você não souber se comunicar. Tô assistindo uma série da Brené Brown, que é o Atlas do Coração. E lá ela fala que nós somos seres emocionais Uhum. que pensam. Sim, sim. Então, a gente muito não tem costume de parar para realmente pensar e observar o que você está sentindo, como você está se comunicando. Porque se você se comunicar primeiro rápido, usando muito das emoções que você está sentindo, você acaba se comunicando de uma forma que não é o ideal para você realmente conseguir ter um bom relacionamento em todas as áreas que a gente está na vida. Aqui tem esse ponto que ela fala, assim, que é uma constatação, mas ao mesmo tempo é um alerta que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, quando ela fala assim, somos seres emocionais que pensam, na verdade, toda emoção vem do pensamento, é o contrário. Toda emoção vem do pensamento. Se eu penso que é a emoção que vem primeiro, depois eu vou pensar, eu estou no que a gente chama de pensamento emocional ou infantil, entendeu? Que é o também que pega nas organizações. As pessoas Sim. terem o pensamento emocional, ou seja, elas sentem, aí elas pensam em cima do que elas sentem. Na verdade, é o pensamento que gera o sentimento. Por exemplo, se você, por exemplo, está andando na rua, aí vem alguém, bate em você e derruba tudo que está na sua mão. Você vai ficar bravo com aquela pessoa, é o sentimento que vem. Só que na hora que você olha, a pessoa é cega. Aí o pensamento muda e o sentimento muda automaticamente. De Sim. raiva você começa a sentir culpa, remorso, fica com pena. Então, quer dizer, é o pensamento que manda no sentimento. E aí, quando faz essa inversão, é o pensamento emocional, o pensamento infantil. Sim. Esse é o grande desafio. Ela constata isso, só que ao mesmo tempo isso não é o que tem que ser. Que a gente, as emoções que a gente sente, se você, principalmente nos relacionamentos, se você tiver a oportunidade de escutar a história da pessoa Uhum. antes de sentir uma emoção por causa daquela relação com a pessoa, você provavelmente teria um entendimento muito diferente do que às vezes a emoção fala mais alto ali. Exatamente. Quando a emoção fala mais alto, então a gente está nesse pensamento infantil, né? Eu tenho um filho de 6 anos, entendeu? O sentimento fala mais alto para ele, entendeu? Então, assim, ele é reativo. Agora, ele tem todo o direito de ser assim, que o neocórtex dele não está formado, ele não faz reflexões profundas. Agora, quando um adulto faz isso, ele precisa de treinamento. A próxima parte que a gente vai falar aqui, nós estamos falando de saúde e energia. E como a saúde Agora entrou na tua área. realmente influencia até na forma que a gente sente as emoções, né? Sim. E quando você está ali fazendo esporte, cuidando de você, você realmente fica mais... você tem um controle maior sobre as suas emoções, né? Cara, O hoje esporte ensina muito o ensina. controle da mente, né? Você tá falando, hoje aconteceu um negócio engraçado, porque eu fui treinar, né? Vários dias aí sem treinar, tô retomando essa semana. Porque eu tava lá em São Paulo, e lá trabalhei de dia e de noite, eu cometi essa gafe aí. Aí o grande desafio é treinar perna, né? A galera não gosta de treinar perna. Aí o meu personal, ele é fisiculturista e tal, tudo.
Aí ele falou assim: "Não, treinar a perna é bom pra testosterona". Você ter Para testosterona. aumentar o hormônio. É, ele falou me convenceu na hora, né. "Me dá uma ficha de perna aí, deixa eu treinar", mas principalmente É a porque gente perna chegando é o músculo mais difícil de você e ter evolução, né, então mas é importante, é só que a necessário. perna tem que treinar, porque é a perna que sustenta, né. A perna que sustenta. Falando aqui justamente tua área maratona, principalmente treinar a perna é importantíssimo, né, por causa da corrida e tudo, mas assim, independente de qualquer coisa, é o que você falou, a perna que sustenta e é uma questão de saúde, né, é uma Certo. questão de saúde. Às vezes as pessoas têm essa questão dessa coisa toda: "Não, vou treinar braço", né, porque o cara quer É, uma boa fica olha muito apresentação. estético, né. É, exatamente. Mas a saúde pede para você se treinar Treinar o todo, corpo todo, isso aí. físico, mental, emocional, É, treinar o tudo. esporte em si, ele ensina muito o controle mental. Se você se quando você chega ao ponto de fazer um treinamento para fazer uma preparação para correr, por exemplo, uma maratona, você se você não tiver uma força, mental para você aguentar a preparação, aquele período de treinamento, eh você treinou hoje, amanhã você está com as pernas doendo e tudo. Nossa mente fala para você: "Ó, fica quieto, não vai treinar, você está com as pernas doendo". Então você tem que ter uma disciplina muito forte para você realmente, seguir com uma preparação para poder realmente correr uma maratona. Sem a gente perceber, o esporte me ensinou muita disciplina, por conta da realmente de você ter o controle mental. Você tem que controlar o tempo todo. Você, por exemplo, fazer uma corrida de 2 horas, 3 horas, 4 horas, é o tempo todo você ali lutando para você seguir, porque sua mente o tempo todo está ali querendo que você pare e fique na sua zona de conforto, né. Uhum. Então É isso aí. o esporte, ele ajuda muito, né, ele ensina muito a realmente você ter um controle das suas emoções, né. Dentro da nossa área aí de treinamentos comportamentais, né, a gente fala que a gente tem 2 jogos, né, o jogo interno e o jogo externo. Se você não vence o jogo interno, você não vence o jogo externo. Não tem jeito. Então você tem que vencer o jogo aqui. Antes de, por exemplo, levantar cedo para ir treinar na academia, primeiro você tem que ganhar o jogo aqui dentro e falar: "Eu vou para academia, Sim, eu vou treinar, eu vou sim, fazer esse negócio acontecer", mas aqui dentro que tudo acontece. Depois você só levanta e vai, sim, entendeu? Então é esse jogo interno que a gente tem que ganhar primeiro. sim, sim. Ô Cristiano, falando um pouco de saúde e energia, quais os hábitos mentais e emocionais você acredita que drenam mais a energia das pessoas? O que mais drena a energia das pessoas, a gente falou isso também essa semana lá em São Paulo, né, é o estresse, cara. O que mais drena a energia das pessoas são os estresse. É o estresse, cara, né. E aí quando eu falo os estresse, é porque eu já estou pensando nos estressores, né, nos agentes estressores que cada um tem, né. Cada um tem seus gatilhos de estresse. Mas quando você se estressa, né, você, né, libera ali substâncias dentro do seu corpo e tudo que te fazem trabalhar no pior. E o estresse ele é psicológico, ele não o que a gente chama de estresse físico é tensão. Então o cara tá tenso fisicamente é uma coisa, então ele faz relaxamento, meditação, respiração, vai como é que chama o cara que quebra o cara todo lá, o quiro, esqueci o nome do profissional, mas enfim, ele faz o procedimento físico, mas o estresse ele é mental, mas ao mesmo tempo ele afeta o corpo todo. Então, assim, é importante a pessoa trabalhar os estressores que ela tem ali e também os desestressores, o que que faz ela desestressar, entendeu? Eu, por exemplo, eu estou trabalhando isso muito comigo nos últimos tempos. Então, até a gente está desenvolvendo uma imersão em cima disso e isso é uma das coisas que mais afeta a nossa saúde, o estresse. Sim, sim. É, a gente tem que cuidar um pouco qual a gente fala aqui de hábitos mentais, né? Você realmente tentar.
ter no dia a dia, você está ali declarando coisas boas para sua vida, realmente criar hábitos que te fazem ter o dia a dia melhor, para que Sim, você consiga realmente suportar ali todas as dores, as pressões, né, tudo que a gente vive no dia a dia. por exemplo, a gente tem pseudo desestressores. A galera que é empresário vai entender isso aí. Ah, vou pôr um dia estressante, vou sair para tomar uma. Entendeu? Você vai sair para tomar uma. Aquilo a princípio parece que é um desestressor. Pode até ser até o segundo copo ali. Mas depois a coisa vai Se isso virar avançando. um hábito, se virar uma engrenagem assim, É um acaba virando vício, um um vício. vício e acaba virando um estresse também, Isso, né? aí aquilo não vai te desestressar, vai fazer mal para você fisicamente, e eu estou falando de cadeira porque eu experimentei isso, Sim. um tempo atrás, né, e isso me fez trazer muito esse tema do estresse e como é que a gente usa desestressores errados na nossa vida, assim como, por exemplo, isso que eu Os estou pequenos falando, prazeres, né? os Os pequenos prazeres prazeres. que na hora ali te desestressa, É. mas o resultado dele é muito ruim, né? A Então, gente estraga esses pequenos prazeres com o excesso. sim, Entendeu? Então a gente tem uma falta de um lado e aí usa o excesso do outro lado para cobrir a falta. Só que a falta de uma coisa, o excesso é de outra. sim. Entendeu? Então você acaba desequilibrando a balança e isso te faz estressar mais ainda. E isso traz problemas de saúde. Por exemplo, daqui a pouco você está indo para o hospital por outro motivo, não por Sim. estresse. Eu Entendeu? falo que quanto mais forte o ser humano se tornar ao longo da vida e crescer emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, crescer como pessoa, eh, mais você vai conquistar tudo que você quer. Porque se você parar para observar, tudo que gera dor, que gera pressão, que gera desgaste, geralmente o resultado, o fruto é bom. Uhum, E tudo que gera muito prazer, que é prazeroso, uhum, o resultado geralmente é ruim. A sim. comida que é muito gostosa, geralmente o resultado dela é ruim, ela é uma comida mais gordurosa, ela é uma comida mais calórica. Então o É, resultado é o quê? Você ganhar mais peso. é o caminho fácil, né? Então, um caminho mais fácil. E não tem jogo fácil. Então, realmente, quando você se torna uma pessoa mais forte emocionalmente, você, você realmente consegue suportar tudo que gera muita pressão, muita dor, mas geralmente essas tarefas, essas coisas que você faz é o que realmente É. gera um resultado positivo. O estresse ele é psicológico. Então, por exemplo, vai tudo da forma como você encara as coisas. E aí você também precisa fazer essa ressignificação de como você lida com as coisas. Por exemplo, uma coisa que é estressante para alguém, assim, pode ser divertida para outra pessoa. Então, é uma questão de encarar e mudar a forma como você reage, como você lida ali no dia a dia. É tudo sobre como lidar. Sim. Tem um cara, um filósofo aí do século XX que falava assim: o século XXI vai ser três coisas: hoping, doping e coping. Hope é esperança, né? O doping é se dopar. Então, você tem uma galera se dopando. E o coping é lidar. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas têm esperança e se desesperam e se dopam. Né? Mas a solução é ter que aprender a lidar com as coisas. Sim. Ser adulto é sobre como lidar. Então, é o que você está Aprender falando. e evoluir, né? Em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas da vida. Cristiano, falando um pouco sobre crescimento pessoal, Boa. nossa quarta área aqui que a gente fala, você acha que todo mundo precisa de um mentor, mesmo as pessoas que já estão em alta performance? Todo mundo precisa de um mentor. E, assim, independente se é um mentor formal, alguém ali que vai te ensinar alguma coisa, porque a gente está sempre a uma ou duas habilidades de distância do que a gente quer. Então, e você, por exemplo, que é o próximo nível. Então, o próximo nível eu preciso de um mentor de comunicação, um mentor disso ou daquilo, entendeu? Então, você vai buscar essas pessoas. Então, a mentoria é sempre muito bem-vinda, porque assim, a gente cresceu sendo mentoriado por pessoas, Sim. né? A qualidade dessa mentoria também vai determinar a qualidade do nosso futuro.
Então eu acredito que a gente sempre Qualquer precisa de pessoa mentores. realmente que quer crescer Uhum. e quer evoluir, ela precisa de um mentor, precisa de bons conselheiros, né? Isso. E se você não se dedica a escolher um bom mentor, você corre o risco de ter um mau mentor. A gente sempre está tendo mentores na vida. Pro bem ou pro mal, você está sempre tendo mentores na vida. Se você não escolhe os bons, os maus vão chegar perto e vão te mentorear. Eu falo que as pessoas quiserem, quem quer crescer e quer evoluir, precisa de mentor, bons conselheiros, muito bons conselheiros, bem selecionados Uhum. e amar ser repreendido, né? É um provérbio de Salomão, né? É. Amar ser repreendido. É, E é o contrário do que a grande maioria da população faz, né? uhum. Quando você fala alguma coisa para outra pessoa que você acha que ela está conduzindo de uma maneira errada, que ela está fugindo um pouco das regras, dos princípios ali que você acha que é que a gente acredita que é o correto, Uhum. e você vê que a reação das pessoas, a grande maioria, né, não gosta, fica nervoso, quer É. questionar, quer discutir, não quer aceitar É. ser repreendido. O processo do adulto é complicado, porque o adulto é diferente da criança, né? O adulto, ele reflete muito, pensa muito, e às vezes nem controla tanto isso, esse processo. E o adulto, ele quer aprender, mas não quer ser ensinado, entendeu? Ele quer saber, mas não quer ser corrigido. Então, o processo do adulto, que a gente chama de andragogia, que é diferente da pedagogia da criança, né? Andragogia é compartilhar experiência. Então, você tem que ter. Eu, como trabalho mais com adultos, né? Eu não trabalho pedagogicamente com crianças. Então, é todo um processo para você ajudar as pessoas a elas mesmas encontrarem as respostas delas. Porque se você coloca assim, a resposta é essa aqui, ela não quero, entendeu? É Mas o ser complicado. humano que entende e aprende que ele não precisa de concordar com tudo quando ele é repreendido, mas ele gostar de ser repreendido, principalmente com pessoas que às vezes você admira e você É. confia, então é importante você aceitar. Você falou tudo agora, tem que ter uma confiança. E A confiança é a base. a pessoa tem que ter humildade Uhum. de realmente É, escutar, filtrar, né? sim, E sim. saber se realmente aquilo ali é válido, mas ter realmente sabedoria e ter humildade ali de saber escutar e ser repreendido. Show. Geralmente, as pessoas são as pessoas que evoluem muito, né? É, Cristiano, falando um pouco de propósito, que é a nossa número 5 aqui da nossa pirâmide, né? boa, boa. Qual a diferença para você entre propósito e missão? O propósito, a missão é uma coisa que você já pegou e vai fazer. Pra minha percepção, tá? Eu vou falar Tem uma que missão ali que de é. fazer tal tarefa. Exato, então já tá determinado ali, né? Agora, quando é propósito, eu tenho comigo que o propósito a gente cria. Tem uma linha religiosa que fala que não, né, que tipo assim, o propósito é Deus que dá pra gente, mas isso fica ambíguo, né, porque você não sabe se foi Deus que te deu ou se é você que criou, se foi inspiração divina vindo para você, ou se foi você mesmo que inventou aquela coisa. De qualquer maneira, vem sempre de dentro para fora. Sim. Nunca deve ser uma coisa assim de fora, imposta, que não é propósito para mim. Ah, nossa família sempre fez isso, agora você também vai fazer isso. Posso encarar como uma missão, entendeu? Continuar o Sim. legado da família. Mas o propósito, para mim, ele vem de dentro para fora. Então, ou seja, vem de você, uma inspiração tua, é Existem muitos você que estudos que falam faz. que o propósito está muito ligado à dor, né? As maiores dores que o ser humano teve na vida, realmente ele acaba virando o propósito de vida da pessoa e eh, ele quer ensinar aquilo ali, ele quer passar, fazer aquilo ali para frente para que as pessoas não sofram com aquela dor que ele sofreu Sim, ali, que sim. ficou marcado na vida É, da é pessoa, um né? dos critérios para você poder encontrar, entre aspas, o seu propósito. Se você acredita que tem que ser encontrado ou criado, siga suas emoções. Então, tipo assim, o que te entristece na sociedade, o que te apaixona, o que te faz raiva, o que te dá medo.
Então, essas perguntas, quando você faz do sentimento ali com relação à questão social, às vezes você passa por um mendigo e tal, pô, tal, ruim e tal, mas você não tem aquela indignação, né, e tudo mais. Já outra pessoa tem. Então, assim, esse sentimento, follow, né, Tem que saber escutar follow ali your realmente o feeling, entende? coração, né? Segue o seu sentimento, né? Segue isso. Aí entra esse jargão, siga seu coração. Então, na hora que você segue o sentimento, você tem uma boa pista do teu propósito, da tua missão, né? Sim. Cristiano, falando agora sobre realização profissional, como alinhar carreira com missão de vida, especialmente quando a pessoa está insatisfeita profissionalmente. É. Costumo falar que como, como alinhar, né, a sobrevivência, o dinheiro, a busca pelo dinheiro, com o Uhum. que realmente te move, realmente o que te dá tesão e vontade de fazer todos os dias. É, Como alinhar isso na é vida? quase, então, é a É pergunta, né? possível? É a pergunta, é quase perguntar como é que é subir e chupa cana. Mas é um desafio que a pessoa tem, entendeu? O ideal é sempre a pessoa ser o ideal, tá? O real a gente sabe como que é o desafio da coisa, o dia a dia. É a pessoa ser a mesma, tanto na vida profissional como na vida pessoal. O problema da vida profissional é que você falou o caso da pessoa estar insatisfeita profissionalmente. Mas, por exemplo, quando ela faz o que ela gosta, ela se sente muito poderosa ali, né? E ela fica nessa corrida dos ratos. A corrida dos ratos dá uma gana para ela, dá um tesão ali para ela. Ela fica na corrida dos ratos o tempo todo e ela se torna um rato. Até tem um livro clássico aí, O Quem Roubou Meu Queijo, que fala muito disso. E aí ela fica ali naquele afã todo e esquece muitas vezes a vida pessoal, esquece família, esquece o viver, o curtir, o saborear as coisas, que vem da sabedoria. E aí, no final das contas, essa corrida dos ratos só te traz queijo, não te traz mais nada, entendeu? O queijo pode ser o dinheiro e é isso mesmo. Agora, quando você equilibrar a vida pessoal e vida profissional, é você ter essa consciência. Primeira coisa, consciência, né? Tipo assim, por que eu estou fazendo essa corrida louca aqui? Sim. Essa maratona. Importante parar até para enxergar isso, né? Porque a gente Exato, vive tanto, às vezes o ser humano vive tanto no automático que às vezes ele nem sabe se está insatisfeito onde ele está, fazendo o que ele está fazendo. Então, quando exatamente. você tiver pelo menos clareza ali para você tomar as decisões, e lógico, eu tenho um amigo que sempre fala, existe o que traz a sobrevivência, o que traz o dinheiro, e Uhum. tem o trabalho que é lá o seu sonho, mas você tem que respeitar as fases da vida, porque não adianta você correr atrás do sonho e ficar sem o dinheiro para a sobrevivência, e também não adianta você passar uma vida inteira trabalhando só em cima da sobrevivência e esquecer de realmente o que te move, o que te faz ali, te dá tesão, te faz crescer, É. te faz sentido na sua vida, né? Há pouco tempo eu fiz um trabalho bacana com um empresário de modelagem. Fiz um trabalho de modelagem com um empresário e eu peguei bem essa lição do empresário, que é justamente ele contava nas histórias dele quando ele tentava realizar um sonho dele, tipo comprar uma moto, um carro, uma coisa, e aquilo era só uma realização de um sonho. Sim. Quando ele percebeu que ele tinha que voar mais alto, não é só sobre realizar sonhos, ou comprar um carro, comprar isso, comprar aquilo, ele tinha que mirar mais alto. Porque muita, muito tempo na vida a gente passa Querendo querendo realizar mais provar sonho. as coisas, né? Mas às Exato. vezes você quer mais provar as coisas para os outros do É, que realmente para você, né? é isso mesmo. Eu Tem aprendi que com esse empresário. Você saber, conhece ele, né? conheço. Você tem que aprender a discernir isso e Aham. entender, né? Que realmente a vida não é só você conquistar as coisas para você mostrar para os outros. Você tem que É, realmente saber, ter clareza do que você realmente quer. é isso aí. E é o próprio que Vamos está falar falando. um pouquinho aqui do nossa última riqueza aqui, que é o dinheiro, né? É, Chama o dinheiro de fruto, né? Do resultado final lá de todas as. E sem as outras riquezas aqui, a gente não conquista, não chega no fruto, não chega no dinheiro, né? é, E só o dinheiro também não faz muito sentido é. na vida, né? Então,
Uma perguntinha sobre dinheiro. Como os bloqueios mentais e crenças limitantes atrapalham a relação com o dinheiro? Pois é. O dinheiro, ele não é uma meta em si, né? Ele é uma consequência de uma meta. Às vezes a pessoa quer uma qualidade de vida, quer uma coisa melhor, quer um estilo de vida melhor, né? E o dinheiro vai ser a consequência, o meio, né, para a pessoa ter isso. O que você falou é exatamente correto, assim, na questão das crenças limitantes. O dinheiro começa na mente. O dinheiro não existe. O dinheiro não existe. O que a gente chama de dinheiro, na verdade, é uma moeda que representa o valor que a gente agrega na vida das pessoas. Sim. Entendeu? Então, esse dinheiro, você tem o dinheiro permuta, porque o cripto. Quanto mais você serve, né? Quanto Uhum. mais problemas você resolve, E esse mais o valor. dinheiro. Exatamente. Você paga para resolver problemas. E o dinheiro, às vezes, ele está travado em você. Justamente essas crenças é que estão É o que travando bloqueia você. realmente as pessoas de produzir. Exato, para você agregar valor na vida das pessoas, agregar valor na vida das pessoas, você transformar isso numa moeda. Sim, sim. Entendeu? Então, por exemplo, o que eu faço, eu consigo agregar bastante coisa na vida das pessoas. Por exemplo, eu tive lá em São Paulo dando treinamento de vendas e eu terminei o treinamento terça-feira. Mas os funcionários da empresa gostaram tanto do treinamento que pediram o patrão que estava lá no Caribe. Ele falou assim: a gente quer mais treinamento. Você pode legal. pagar mais um treinamento para nós, que ele vai ficar aqui em São Paulo até domingo. E o patrão deve ter ficado orgulhoso, né? E o patrão meu ficou time doido. tá querendo mais, tá com sede. E a pessoa que pediu, ela estava super arredia para ir no treinamento de vendas. Eu falei: eu não sou de vendas. Ela fala: eu não sou de vendas, eu vou no domingo. O cara ainda marcou no domingo. Legal. E aí, assim, ela adorou e falou: a gente quer mais, a gente quer mais. Então, assim, quando você faz um trabalho que você ouve isso, eu sinto que eu estou agregando valor na vida das pessoas. Sim, sim. E o dinheiro é consequência. Sim. Isso aí. O dinheiro é o fruto, né? É o resultado final, né? Mas Exatamente. eu falo que quando tem fase na vida que a gente está muito atrás do dinheiro e acaba espantando o dinheiro, né? Às É o vezes rato atrás do queijo. Você vai com muita potência, muita pressão querendo o dinheiro e você acaba errando a mão e você acaba realmente não conseguindo cumprir ali as etapas do plantar, cultivar e depois colher, né? Você acaba esquecendo de copiar a natureza, né? Realmente do que realmente como vem o resultado. Sim, sim. O resultado vem através do que você plantou, mas tudo tem seu tempo. Tem o tempo de plantar, tempo de cuidar e tempo de colher. Isso é bíblico. Eclesiastes 3. A gente não pode tentar pular a etapa, né? Mas é normal do ser humano, às vezes, ser muito ambicioso e acaba errando algumas vezes, né? Mas errar faz parte do aprendizado. A gente erra, eu falo, quanto mais erra, mais você aprende, né? Mais você cresce. Né? É isso aí. Cristiano, para a gente fechar agora com chave de ouro, eu quero te fazer uma última pergunta muito especial. Se você pudesse deixar uma mensagem onde toda a população do mundo conseguiria escutar, falando um pouco da palavra confiança. Deixa uma mensagem para o mundo falando da palavra confiança. A primeira coisa que eu diria é confie em Deus, que a gente falou hoje. Confie em si mesmo também. E a confiança tem essas 4 direções, né? A gente fala de Deus, de si mesmo, dos outros e confiar na vida. Confiar nos processos da vida, assim, né? Que a vida tem os seus processos e a gente aprendendo a confiar. Sem confiança a gente não tem relacionamento, que é tudo que a gente falou hoje aqui. Sem confiança não tem fé, sem confiança a gente também não tem saúde, né? Que a gente precisa abraçar os processos que regem a nossa saúde, a gente não tem crescimento, a gente não tem propósito, realização profissional e não tem dinheiro também. Confiança traz dinheiro. Quando a pessoa está insegura, eu falo: acho que eu não vou comprar esse cara, entendeu? Mas a confiança, então se eu pudesse dizer assim para você, numa palavra, né, confiança
é aquilo que você precisa mais investir na sua vida, tanto em você, quanto naquilo que você acredita, quanto nos outros, quanto na própria vida. Então, confiança, para mim, eu acho que é a chave de tudo que nós conversamos hoje. Sim, sim. Obrigado. Eu falar um pouco de confiança, eu acho que essa palavra mexe muito comigo, porque muito novo, eu perdi meu pai muito novo, com 10 anos, então você acaba se tornando uma criança ali sem confiança. Você perde uma estrutura, né? Você perde ali uma base, né? Um Você fica mentor, sem a né? base, né? E por muitos anos eu sei que realmente aquilo mudou a vida minha e da minha família. E aí, cara, isso mexe muito comigo. A palavra confiança, eu falo, se eu pudesse falar para alguém realmente o que você precisa trabalhar em você, desde moleque mesmo, 10, 15 anos, um jovem que quer empreender, quer virar um empresário, a primeira coisa que ele tem que trabalhar muito nele é confiança. E seguindo Deus, né, seguindo a palavra de Deus, tudo é possível para qualquer Aquele pessoa. que crê, Então, realmente, você tem que confiar. aquele que confia. E você também tem que confiar em você. Você tem que se sentir confiante, É. mesmo que por um momento você se sente pequeno. Uhum. Você tem que confiar. E você pode conseguir tudo o que você quer na sua vida. Basta você confiar em Deus e você ter confiança em você mesmo. É isso. Tem muita coisa para falar sobre confiança, mas se a gente fosse resumir numa coisa, confiança é aquele fio de ouro que vai costurar todas as 7 riquezas que a gente falou hoje aqui. Isso aí. Cristiano, obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo esse bate-papo. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio. Aqui a gente sempre vai conversar sobre o que importa: vida, família, fé, saúde, negócios e propósito. Se você gostou, siga, compartilhe e divida com aqueles que gostam. Até a próxima.